Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Nós começamos semana passada falando sobre Apocalipse. E Apocalipse nós falamos do capítulo 1, que João, na ilha de Patmos, no momento que parece que ele ia acabar com a sua vida, porque ele foi colocado ali para morrer, ele tem a maior revelação de Cristo glorificado. Ele vê o Senhor, e ele vê o Senhor inclusive no meio de 7 candeeiros, e na sua mão direita tinha 7 estrelas. E o Senhor disse para João: olha, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas da Ásia. Os candeeiros representam as igrejas da Ásia. Então, e lembrando então que nós começamos semana passada e falamos sobre a primeira igreja, que foi Éfeso. Hoje de manhã nós falamos sobre a igreja de Esmirna. E agora à noite nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Lembrando que as 7 igrejas da Ásia, Pérgamo, você observa, aqui nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo. As demais é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas estão na Turquia. O texto bíblico está em Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Quem é o anjo da igreja? O pastor, o líder da igreja. Olha a responsabilidade da autoridade espiritual. Porque lembrando que as 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus, ele disse que os anjos eram os pastores, os líderes das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Então aqui, o anjo da igreja em Pérgamo escreve, Jesus mandando escrever e mandar essa carta para o anjo da igreja de Pérgamo. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas. 2 gumes é que corta dos 2 lados. Sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Imagina se de repente chegasse uma palavra para mim, para você, dizendo: você está morando aonde Satanás tem o seu trono. Como é que você ficaria? E ali Jesus dizendo para aquele anjo da igreja de Pérgamo, dizendo: você está habitando aonde? Aonde tem o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez repetindo, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti. Interessante que Jesus, nessas cartas, ele tem os elogios, mas ele também tem um momento que ele faz a crítica. Aí você vai perceber o seguinte: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então Jesus trazendo essa carta, através do apóstolo João, para o anjo da igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo, aliás, deriva de pergaminho. O que é pergaminho? Alguém sabe o que é pergaminho? O surgimento da escrita, para você entender um pouquinho sobre pergaminho, você precisa saber sobre a escrita. Hoje nós temos aí, você consegue escrever, você consegue ler, mas o surgimento da escrita é um marco na história da humanidade. E sabemos que a primeira forma de escrita foi desenvolvida pelos sumérios, por volta de 3.500 antes de Cristo. A 3.000 antes de Cristo. Essa forma de escrita recebeu o nome de cuneiforme. Olha aqui, cuneiforme, ok? Usava-se um pauzinho para se escrever na argila. E era assim que se escrevia. Já pensou se eu trouxesse hoje dessa forma? Ia ser terrível, né? Para a gente já entender os nossos irmãos peruanos aqui,
o Matias e a Mela, de vez em quando a gente se perde, né? Nós temos nossos irmãozinhos aqui, peruanos. Então tem hora que eles falam aqui, falam, o que você falou mesmo? Eu acho que também para eles não é muito fácil também, de vez em quando eles tropeçam com a gente, né? Agora imagina trazer para a gente uma escrita dessa. Mas isso foi o que iniciou. O surgimento da escrita trouxe a necessidade de algum material para que ela pudesse ser registrada. E assim foi sendo registrado através dessa escrita, a cuneiforme. Agora, logo em seguida, teve também o papiro e também, junto aí praticamente, o pergaminho. Para a gente entender o papiro, como que é feito o papiro? O junco era recolhido nos pântanos. Junco é essa planta, ok? Com esse caule. Às margens do rio Nilo crescia um tipo de junco chamado papiro, com a qual os egípcios fabricavam uma espécie de papel. Observe nas ilustrações as etapas da fabricação desse papel. Então o artesão, ele cortava o caule do junco em tiras. As tiras eram batidas com força e repetidamente até formarem uma folha, e as folhas eram coladas umas às outras, formando os rolos de papiro. E assim acontecia as escritas nesses papiros. Também tinha a questão do pergaminho. E nós estamos falando de que cidade? Pérgamo. Por que a cidade de Pérgamo também tem uma relação com pergaminho? Porque a cidade de Pérgamo tornou-se famosa pela sua biblioteca, como a maior produtora de pergaminhos. E o que eram pergaminhos? Olha aqui. Era as peles dos animais, que eram colocadas, né, com todo o tratamento para secar, né, curtir, e depois começou a ser usada para se escrever nessas peles de animais, que se deram o nome de pergaminhos. Então, pergaminho era um material para escrita bastante utilizado nos períodos da Antiguidade e da Idade Média, sendo fabricado com a pele de animais. O pergaminho foi deixando de ser utilizado a partir do século, aqui é o quê? 14, 1400 e 1500, porque o papel se popularizou na Europa e a imprensa foi inventada por Gutenberg, que facilitou a nossa vida, graças a Deus, e permitindo que o papel pudesse ser utilizado em larga escala. Hoje você tem o papel aqui, ó. Talvez você não dá tanto valor a ele, não é verdade? Mas para o pessoal da época e tudo mais, foi um desafio para eles. E hoje nós temos a escrita com tanta facilidade, permitindo que o papel pudesse ser utilizado em larga escala. Outro fator importante é que o papel era mais acessível financeiramente que o pergaminho. E aí houve essa facilidade. Inclusive, quando Gutenberg inventou a imprensa, sabe qual foi a primeira coisa impressa na imprensa de Gutenberg? Páginas da Bíblia. Olha que coisa linda. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Páginas da Bíblia. E aí foi uma bênção. Pérgamo, o trono de Satanás. Pérgamo, a cidade dos livros e da ignorância espiritual. Ou seja, tinha tanta sabedoria, era a cidade dos livros, mas tinha ignorância espiritual. O que a Bíblia fala? Que a sabedoria humana para Deus é loucura. E muitas vezes aquilo que talvez a gente encontra aí uma pessoa que talvez não tem tanta leitura, mas tem Deus, tem Jesus, compreende a palavra, ele é muito mais sábio do que aquele que tem tantos currículos, que tem muitas vezes tantos diplomas, que para Deus isso não importa nada. Como disse, é a terra do pergaminho, é a terra da adoração a Zeus, é a terra da adoração à serpente, símbolo da cura e da medicina, que lá também tinha esse símbolo da medicina, lá também já exercia, e a terra da adoração ao imperador romano. Tudo isso era em Pérgamo, por isso que era considerado o trono de Satanás. A espada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes, a uma igreja casada com o mundo. Irmãos, Pérgamo era casada com o mundo e que já se havia acomodado a ardilosas heresias.
Apresenta-se Jesus como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Apocalipse 2,12. Ele disse: eu tenho a espada de 2 gumes. Se encontras as apostasias, só existe uma arma realmente poderosa: a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito, tanto em Efésios 6,17 como Hebreus 4,12. Somente a palavra de Deus pode transformar a vida da pessoa e libertá-la das heresias, do pecado, das coisas que muitas vezes aprendeu de tradição. Somente a palavra de Deus transforma, como transformou a minha vida e tem transformado a sua também. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a espada representa a autoridade e o poder para julgar e castigar. Jesus tem esse poder. É Jesus e não o governo romano que tem esta espada. Apocalipse 1,16, tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Jesus como autoridade. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes. Olha lá, ela corta dos 2 lados. É aquilo que está acontecendo nesse momento. Ao mesmo tempo que ela está cortando desse lado, que está entrando aí, falando com vocês, ela também está falando comigo. Ela corta para lá e ela corta para cá. Glória a Deus por isso. E penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que muitas vezes quando você vai ler a Bíblia, pega a Bíblia aqui para mim, fazendo um favor, Matias. Quando você vai ler a Bíblia e de repente você percebe que parece que no momento que você está lendo, parece que ela está falando da sua vida. Já teve essa experiência? Parece que está falando aquilo que você estava precisando ouvir, ou até mesmo te corrigindo, porque a palavra de Deus, ela é viva. Fechada é um simples livro, mas aberto é a boca de Deus falando ao meu coração e ao seu coração. É a palavra de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia por esta palavra maravilhosa. E ela discerne os pensamentos, a intenção do coração. Você vai perceber ainda, 1 Coríntios 10, 19 ao 21. Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios. Lembra que lá era considerado Pérgamo o trono da onde? De Satanás. E por que era o trono de Satanás? Porque tinha toda essa idolatria, porque era o lugar de biblioteca, de conhecimento, porque também é onde tinha a medicina, porque é onde tinha o imperador ali como adoração, tinha outros deuses. E aqui ele está dizendo, olha, o que é o sacrificado ao ídolo? Alguma coisa? O que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios, trono de Satanás. Aí ele continua, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Irmãos, é aquilo que eu falei a respeito da idolatria. Deus condena a idolatria. Ainda que nós, como já disse, Maria, Pedro, João, Tiago, nós vamos abraçá-los no céu, vamos estar com eles lá. Mas somente Deus na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deve ser adorado. E lembrando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente entende isso, então todos os demais a gente deixa e começa a servir um único Deus. Por isso que Israel tem somente um Deus. Eles adoram somente o Senhor. E aqui ele está dizendo que eu e você devemos ter essa mesma intenção, porque no momento que eu começo a adorar outras coisas, eu estou adorando e comendo na mesa dos demônios. Eu pergunto, na sua casa ainda tem alguma coisa lá do passado? Porque no momento que eu conheci a verdade, que eu conheci a palavra de Deus, eu entendi que a idolatria era condenável, e eu era idólatra, eu fui tirando da minha vida. Eu tinha que respeitar o meu pai, minha mãe, minha família, eles tinham lá, eles não tinham o conhecimento que eu estava tendo, então eu tinha que respeitar. Eles ficavam lá com a idolatria até eles um dia conhecerem e eles mesmos decidirem tirar.
Mas eu não poderia lá, de maneira nenhuma, quebrar, que seja, não posso. Mas conhecendo a palavra que eu conheço, e se eu agora, sabendo disso, e eu tenho um altar de adoração, muitas vezes uma idolatria, eu tenho que remover da minha vida. Eu tenho que tirar da minha casa, do meu escritório, entendeu? Da onde que tiver. Eu tenho que obedecer a palavra. Porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não dá para servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar a outro. Da mesma fonte não sai água salgada e doce, não. Eu preciso entender isso, e é muito sério. E ele está dizendo, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Hoje tem uma mesa aqui, a mesa do Senhor. Você que vai participar dela, é aonde você tem que analisar. Na minha casa tem alguma coisa? Ah, mas eu recebi, é do meu parente, é alguém lá que passou para mim, é uma coisa que ficou guardada. Deus fala não. Não é não. Não farás para ti, não adorarás, não servirás. Não é não. Eu tenho que apenas entender e respeitar isso. A segunda e mais impressionante característica da cidade, à época de João, era o fato de possuir o maior número de templos de adoração a deuses distintos. Haviam templos dedicados a Zeus, a Afrodite, isso lá em Pérgamo, a Atenas, a Dionísio, a Esculápio, olha cada nome, e o primeiro templo dedicado ao culto ao imperador fora de Roma. Era de fato uma cidade idólatra e totalmente tolerante com os deuses diversos. Por isso que Deus trata essa cidade como aonde está o trono de aonde? Satanás. Irmão, é sério. O problema é que essa tolerância devia ser aceita por todos, de forma que todos os habitantes de Pérgamo tinham que adorar pelo menos dois deuses. E a igreja lá de Pérgamo muitas vezes consentia nisso. O imperador e qualquer outro deus. Pérgamo se orgulhava de ostentar a adoração ao imperador e não permitia que ninguém se furtasse a ela. Nessa cidade a perseguição contra a igreja também floresceu, mas não foi a maior inimiga da igreja. Pérgamo é a igreja casada com o mundo. Repita comigo, Pérgamo é a igreja casada com o mundo. E aí nós olhamos para muitas igrejas nos dias atuais, irmãos. Quantas igrejas que estão casadas com o mundo, estão fazendo o que o mundo faz, estão indo no mesmo caminho que o mundo está trilhando. Apocalipse 2,13, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então você vê que era um povo que estava a passos largos, fazendo aquilo que o mundo queria que eles fizessem, mas ao mesmo tempo tinha um coração retendo o nome do Senhor, não negando a fé, tinha até a prática, talvez até ia para a igreja, até cultuava, até dizimava, tudo mais, mas tinha isso que precisava ser tirado do coração. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que eu estou mostrando aqui? Esse dito cujo aqui, Antipas, que foi a fiel testemunha de Jesus, que foi morto entre vós, onde Satanás habita, na época ali de Pérgamo, tinha um método de tortura, que muitas vezes colocava alguém dentro desse touro de metal, e colocava-se a pessoa lá dentro, e colocava-se fogo. Você aguentaria um tormento desse? E segundo a palavra de Deus, Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Como eu disse, Pérgamo é a igreja casada com o mundo. Então, o destinatário, Antipas, o fiel testemunha. Antipas é mencionado somente aqui. Evidentemente foi um mártir, provavelmente da própria congregação em Pérgamo. Ou seja, muitas vezes a própria igreja que estava casada com o mundo, é aquela coisa que aconteceu até com Jesus, né? Os 12 apóstolos, entre os 12 um traiu com 30 moedas de prata. Talvez foi alguns ali até da igreja que se dizia irmão, que muitas vezes fez um complô contra esse Antipas.
Foi morto entre eles na cidade onde Satanás habitava. Antipas se mostrou fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Segundo a tradição, diz que ele foi assado vivo num grande recipiente de bronze. Testemunha vem da palavra grega martos. É a mesma palavra usada para descrever Jesus em Apocalipse 1:5. Com o tempo passou a ser usada para identificar pessoas que morreram aí, mártires. Morreram por ser o testemunho de fé, e assim usamos a palavra Marte, que morreu. Voltando, Pérgamo é a igreja casada com o mundo. Tiago 4:4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu estava até comentando com o Matias, com a Melanie, a Silviara, Natalice, quando estava vindo. Essa semana, quarta-feira, eu vou lá no Asilo São João. E eu comecei a ir no Asilo São João porque a faculdade salesiano tem os seus professores e tem os seus alunos. E eles tinham que fazer um trabalho lá no Asilo São João. E a Maria Paula, que é fisioterapeuta, inclusive filha nossa na fé, ela tem 3 filhos, inclusive os 3 estão fazendo medicina. Coisa linda. E são uns meninos de ouro, não é verdade? E dentre eles tem o filho, ali o Júnior. E por sua vez, ele tendo essa oportunidade, ele não desperdiçou. Ele chegou para a professora de faculdade de medicina e disse: eu tenho uma sugestão. Que tal a gente aproveitar esse dia, já que estamos lá com no asilo, com os idosos, fazer um dia de louvor, de palavra? Até eu estava dizendo para Matias, para Lé e Mela, que também estudam ali no Salesiano, não é fácil hoje a juventude estar no meio daquilo que tem nas faculdades hoje. E a coragem que ele teve. E o professor aceitou. E não somente o professor, mas também os alunos. E achou boa a ideia. E nos chamou para ir lá, inclusive foi na época até da pandemia. Foi eu, a pastora, com máscara, tudo, fizemos lá um louvor. E quando terminou, amém, senti muita presença de Deus. Aí no outro ano, mais outra turma também fazendo. Aí a professora, ela mesmo sugeriu a um dos alunos: olha, que tal você chamar o Júnior lá? Porque o ano passado nós tivemos lá no asilo, foi um pastor e trouxe uma palavra tão gostosa, um louvor. Tenta falar com esse pastor de novo através do Júnior, quem sabe ele volta de novo lá. Olha só, irmão, as coisas de Deus. E ela então passou para mim e veio esse outro jovem. Falei: não, tudo bem, eu vou. Fomos lá novamente, aquela unção, aquela coisa gostosa. Aí quando terminou, a professora da faculdade disse: mas é muito pouco, uma vez por ano. Vão marcar mais vezes. E agora, quarta-feira, dia 13, eu estou indo lá novamente. E ela mandou para mim: olha, eu conto com o senhor, né? Todos os alunos estão esperando. Aquele pessoal do asilo também está na expectativa. Irmão, que coisa gostosa de ver jovens que realmente não estão se contaminando com o mundo, mas estão sendo ousados por Deus, estão sendo realmente um instrumento na mão do Senhor, não estão tendo vergonha de anunciar o reino de Deus, e vidas estão sendo saqueadas, vidas estão sendo salvas, porque realmente o espírito de coragem, o espírito de intrepidez está na vida daqueles que amam a Deus e servem ao Senhor. Aleluia! Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí nós encontramos esse desenho: igreja evangélica, ao mundanismo, bem grande, né? Aí o diabo está lá: entra, aproveita que estão dando lugar. Porque a igreja hoje, irmãos, mas está cheia. Mas Deus está lá? Você vê, pode estar cheia, está lotada de gente, mas Jesus está lá? Porque Jesus não se impressiona com multidão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus não se impressiona com multidão. Porque foi a multidão que disse: crucificam.
Mas Jesus está preocupado e procurando aqueles que são quebrantados de coração. Coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa. Olha Apocalipse 2,14. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Balaão era um profeta, que Balaque veio e disse: olha, vai lá e profetiza contra Israel, amaldiçoa Israel. E ele foi para amaldiçoar. Só que quando ele foi, lá estava a jumentinha que tentou de tudo para ele não ir. E até que ele começou a espancar essa jumenta. E por sua vez, ali, aquele jumento, né, aquele animal, falou com ele: alguma vez eu fiz isso que você está vendo? Você não está vendo que aí na frente tem um anjo com a espada, se você passar ele vai te matar? E ele não atentou que o animal estava falando com ele. Mas aí Deus fala para ele: não, você não vai amaldiçoar. Por quê? Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostraram tolerantes em relação às falsas doutrinas, especificamente 2 erros citados nessa carta. Olha os erros que aconteciam na época de Pérgamo. Em Números 25, lemos que o povo de Israel se entregou à prostituição com as filhas de Moabe, e que por sua vez levaram os israelitas a participar do culto idólatra a Baal Peor, por sugestão de Balaão. Ele disse: olha, contra Israel não há encantamento, não há feitiçaria, mas se fazer esse povo pecar, vai dar brecha, aí você consegue vencê-los. E Pérgamo estava entrando por esse caminho, estava se prostituindo com outras pessoas que não era da mesma comunhão, não estava ali, estava vivendo o mundanismo e ao mesmo tempo estava adorando outros deuses. Isso era uma porta aberta para a igreja de Pérgamo. Então a história de Balaão, o profeta que tentou destruir o povo de Deus. Mas isso não aconteceu por acaso. De acordo com Números 31:16 e Apocalipse 2:14, as mulheres tentaram os filhos de Israel. Então Balaão deu a sugestão por inimigo: olha, faça com que as mulheres vão lá e se insinuam para os homens de Israel. E eles vão cair que nem patinho. Coloca lá as mulheres. E não somente isso, também lhe deu a sugestão, por conselho de Balaão. As mulheres tentaram os filhos de Israel por conselho de Balaão. E nessa estratégia ele obteve muito mais sucesso do que na primeira vez, porque ele não conseguiu amaldiçoar. Número 31:16, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Só que Deus mandou a praga, porque no momento que você dá lugar para o diabo, o mal vem. É impossível usar adivinhação e encantamento para tirar a bênção de Deus do seu povo. Irmão, pode ir lá, pode pegar a sua fotografia, colocar na boca do sapo, pode amarrar. Pode ir lá muitas vezes no cemitério, pegar ali poeira do cemitério, pode trazer, não pega. Contra o povo de Deus não há encantamento, não há feitiçaria. Você não precisa temer. Mas se você se diz servo de Deus e começa a dar lugar para o diabo, começa realmente a andar servindo o mundo e ao mesmo tempo a Deus, não tem jeito. Você vai cair, você vai tropeçar. Você vai perceber que não há encantamento nem adivinhação contra Israel, número 23. Mas quando o inimigo usa tentações carnais e materiais para desviar-nos de servir a Deus, é muito mais perigoso. Pela primeira vez na história de Israel, aparece este falso Deus Baal, que nos séculos posteriores viria a ser uma fonte contínua de sedução e contaminação do povo de Deus, e o maior concorrente à verdadeira adoração de Deus. Eles pagaram um preço alto por servirem ali aquilo que Deus condenava. Deus ficou irado, responsabilizou os líderes, Números 25, do 1 ao 4, versículo 9. Causou a morte de 24 mil pessoas numa praga, irmãos, por causa dessa desobediência.
Morreu 24 mil pessoas. Deus mandou essa praga por causa da desobediência do povo. E precisou de uma ação drástica e radical por parte de Finéias, que era filho do sacerdote, para deter a ira de Deus. E no julgamento que Deus ordenou contra os midianitas, número 31, teve que ser mortos todos os inimigos, inclusive aquelas mulheres que levaram o povo de Israel, os homens de Israel, a se contaminar, foram mortas, elas, os filhos, para que essa praga cessasse. Eu falo que hoje Deus está sendo muito mais bonzinho. Hoje Deus está sendo muito bom, o tempo da graça. Mas no Velho Testamento não, o negócio era bravo. E você percebe que Balaão foi morto, esse profeta, esse falso profeta, foi morto também. Número 31, 7 ao 8, e pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada a Balaão, filho de Beor. Ele foi morto também. Então, irmãos, cuidado com os conselhos de Balaão, cuidado com o mundanismo. Vamos ficar firmes com o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. E Deus condena a tolerância das falsas doutrinas, porque Ele diz: olha, você também tolera a doutrina dos nicolaítas. Já Éfeso não, falou assim: olha, eu vejo que você não aceita, mas Pérgamo aceitava. O que era a doutrina dos nicolaítas? Os nicolaítas ensinavam que o cristão não precisava ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade de perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Hoje, estamos vivendo essa situação, irmãos. Nós estamos vivendo o mundo, aquilo que é certo está colocando como errado, e o que é errado colocamos como certo, e até mesmo dentro das igrejas. Nós temos que tomar cuidado. Eles defendiam que os cristãos precisam ser iguais aos pagãos, eles deviam se conformar com o mundo, e é o que Pérgamo fazia, aceitava aquilo que a doutrina dos nicolaítas. Cristo odeia a obra dos nicolaítas, ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Muito sério. Olha agora, às vezes os homens valorizam tanto a unidade entre pessoas, o ecumenismo, não é verdade? Vão aceitar todo mundo, dentro de uma congregação, até entre as congregações diferentes, que desvalorizam a doutrina pura de Jesus. Toleram falsos ensinamentos e até práticas proibidas, como a imoralidade, a idolatria, mas insistem na importância de manter uma igreja unida. Aquela coisa do ecumenismo, vamos aceitar, tudo bem, a gente pode aceitar. Eu até mesmo, quando me converti, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora, uma mãe de santo, que eu ganhei muitos pais de santo para Jesus também, mães de santos para Jesus, depois da minha conversão. E entre elas tinha a dona Lourdes, que eu ganhei para Jesus. No primeiro momento eu levei ela a falar do discipulado, na lição 1 da Bíblia, a volta de Cristo, a lição 2, a lição 3 do inferno, e eu estava dando discipulado e no fundo da casa dela era um centro de macumba. E ali ela ouvindo a palavra, chegou na lição 3 do inferno, ela chegou e disse: olha, Claudemir, pode parar, porque você está perdendo tempo, eu não vou deixar os meus orixás, não vou deixar os meus guias. Eu disse para ela: olha, dona Lourdes, vamos fazer o seguinte, vamos continuar trazendo a palavra para você, independente da sua decisão, vamos até as 11 lições, e depois lá a senhora decide. Então tá bom. E aí eu continuei. A lição 4, o que acontece depois da morte, o que é necessário para ser salvo, e fui até a lição 11. Quando terminei a lição 11, ela chegou para mim: Claudemir, não quero Jesus. É claro, eu tenho que respeitar a decisão dela, mas mesmo assim eu continuei amigo dela. Eu ia na casa dela, cumprimentava ela, e olha que ela era uma mãe de santo. Olha lá, não tem problema, entendeu? Lá o macumbeiro, lá muitas vezes o espírita, lá quer ser o católico, vamos estar unidos, vamos mesmo, o amor ao próximo, né? O drogado que seja, vamos estar lá unidos. Mas eu não vou aceitar o que eles fazem, apenas vou amá-los, porque Jesus disse que eu devo amá-lo. Passou anos, depois, na época eu era até solteiro, depois estava casado, de repente o telefone tocou aqui em casa. E a minha esposa que atendeu: olha, dona Lourdes. Aí me falou: olha, a dona Lourdes quer falar com você. Eu falei: quem é a dona Lourdes? Aí ela conseguiu falar comigo: olha, é a dona Lourdes, a mãe de santo. Aí eu falei: dona Lourdes, a senhora está boa? Quanto tempo que eu não vejo a senhora? Que saudade.
olha, eu não esqueci que você trouxe a palavra de Deus para minha casa. E depois de muitos anos, a palavra de Deus, ela teve um efeito. E eu vou me batizar no domingo. E eu queria que você fosse no meu batismo. Oh, glória! É isso que Deus faz. E é interessante que lá na frente, ela teve Alzheimer. Depois de muitos anos. A família, ela não conhecia. Os filhos não conhecia mais. A pastora é de prova. Eu chegava lá, ela sabia o meu nome. Ela sabia quem era. Quem que é ele? É o Claudemir. Aí a filha fala, mas como? Ela não lembra de mim, não lembra de ninguém, mas o Senhor ela lembra. Oh glória, morreu foi com Cristo. Oh Deus maravilhoso. Isso nos mostra, irmão, é que o Espírito Santo quer que a gente faça. Eu posso ter amizade, eu posso estar lá, mas eu não vou concordar com aquilo que está errado. Por amor eu tenho que pregar a verdade. Toleram falsos ensinamentos e até prática proibida, como a imoralidade e a idolatria, mas insiste na importância de manter uma igreja unida. Olha Atos 4, 19 ao 20. Mas Pedro e João lhe disseram, vocês decidam se é certo diante de Deus obedecer a vocês ao invés de obedecer a Ele. Porque disseram para Pedro, para João, pare de falar de Jesus. E aí a resposta foi, mas como que a gente vai parar de falar de Jesus? Não tem como. Nós não podemos deixar de falar a respeito das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 ao 20. Não tem como ficar quieto. Eu tenho que falar. Se persistir nesse erro, o erro que é de aceitar o que o mundo aceita, de estar tolerando aquilo que Deus não tolera, o próprio Jesus trará castigo, irmãos. A unidade entre discípulos é importante, mas a pureza da palavra é mais importante que a paz entre homens. Uma igreja que serve a Jesus necessariamente rejeitará falsos mestres e suas doutrinas erradas. Eu não vou concordar, eu não vou aceitar. O que eu ganho deste rei? Para a gente ir para os finalmente. O que eu ganho por servir a este rei? Por servir a Cristo? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Agora o que a gente vê ali, ó, quem tem ouvido, ouça. Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? É para ouvir mais e falar menos. Olha só, voltando. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Olha o que nós temos aqui, maná. Maná era o povo de Israel que vinha do céu e eles se alimentavam. Maná escondido, Deus tem para aquele que vencer um maná escondido. Aqueles que recusaram qualquer participação na mesa dos demônios, seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o nosso maná. Jesus é aquele que nos sustenta. E dada pelo Pai, João 6,35, declarou Jesus, eu sou o pão da vida. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. Veja em 1 Coríntios 2, do 6 ao 10. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta. Deus revela para mim e para você, irmãos. Olha que coisa linda. Está oculta para aqueles que se dizem tão sábios. Mas para nós que estamos aqui, aberto o nosso coração, Deus revela isso, irmãos. Isso aqui é algo maravilhoso. É uma revelação de Deus que poucos no mundo têm. Então agradeça ao Senhor porque Deus está te dando essa revelação. Ele está falando comigo e com você nesta noite. E ele ainda diz aqui, nos tempos antigos, o juiz dava uma pedra branca para indicar sua decisão de absolvição legal ou perdão. Então estava lá, esta semana o nosso irmão Adriel e a Marina tiveram uma causa lá que nós oramos, o Senhor sustentou. E quando alguém era absolvido, recebia o quê? Uma pedra branca. Eu creio que eles receberam essa pedra branca. Glória a Deus. No mundo espiritual. Uma pedra preta era entregue se o réu fosse considerado culpado. A pedrinha branca com um novo nome escrito. Um novo nome.
frequentemente sugeriam uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. O exemplo, Abraão para Abrão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. Foi no novo nome, Saulo, Paulo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós. Deus está revelando coisa linda aqui hoje. Oh glória, Deuteronômio 29, 29. E essa mudança espiritual será completa. João diz também, amados, agora somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Aleluia. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, irmãos. Vamos ter um corpo glorificado, vamos estar lá no céu, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais o mal. E ele está dizendo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, um corpo glorificado. E não somente isso, porque assim como o veremos, nós vamos ver Jesus face a face, vai ser um dia glorioso para aqueles que estão servindo ao Senhor de todo o coração. 1 João 3,2. Ou seja, chegará o tempo que as coisas que hoje são mistérios para nós, se tornarão claras, porque estaremos na glória eternamente com Cristo, e não mais teremos esse intelecto humano limitado e pecaminoso. O nosso pensamento será algo supremo de Deus, algo que o Senhor nos dará para toda a eternidade.